Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia na ordem cronológica, no período de um ano. Nós estamos no livro de 1 Reis, no capítulo 15, ok? Vamos lá? O reinado de Abias de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, em todos os dias de sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Quanto aos demais atos de Abias e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Asa de Judá, versículo 9. No 20º ano do reinado de Jeroboão, o rei de Israel, Asa, começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Aserá. O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor. O coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra, porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real, e os entregou aos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vai e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e toda a região do Quinerete, com toda a terra de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, deviam ajudar a trazer de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispa. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder, a tudo que fez e as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice,
foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo 25, o reinado de Nadab de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e o matou em Gibeton, que era dos filisteus. Quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton, no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não deixou ninguém com vida, exterminou todos, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de seu servo Aías, de Siló. Por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e pelos que havia levado Israel a cometer, por causa da provocação com que havia irritado o Senhor, Deus de Israel. Quanto aos demais atos de Nadab e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra. Capítulo 33. O reinado de Baasa de Israel. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel, em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual havia feito Israel cometer. Aqui no capítulo 15, né, de 1º Reis, a gente vê os reis fiéis e infiéis, né, em Judá e em Israel, porque o reino estava dividido nessa época, né? Então, o histórico aqui desse capítulo, ele nos apresenta os reinados de Abias e Asa em Judá, e de Nadab e Baasa em Israel. Asa foi um rei que procurou servir ao Senhor, removendo muitos ídolos e promovendo aquelas reformas espirituais, né? Derrubando os postes ídolos dos seus pais. Então, aqui a explicação espiritual, a aplicação espiritual, vamos colocar assim, né? Deus honra aqueles que decidem abandonar a idolatria e buscar essa santidade. Mesmo sendo imperfeito, Asa teve um coração inclinado a Deus, né? Isso faz a diferença, né? Nós vamos ver, né, toda a história aqui dos reis, né? Que muitos deles se inclinaram ao Senhor, né? E destruíram as abominações que seus pais levantaram. Então, a lição para nós é que nós não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus, mas devemos ter um coração sincero e disposto a obedecê-lo. É isso que o Senhor deseja de nós, né? Então, agora vamos para 1 Reis 16. A profecia de Jeú contra Baasa. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Eu o levantei do pó e fiz com que você se tornasse chefe sobre meu povo de Israel. Mas você tem andado no caminho de Jeroboão e tem feito o meu povo de Israel pecar, irritando-me com seus pecados. Por isso, Baasa, vou exterminar você e os seus descendentes, e vou fazer com a sua casa, o que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Se alguém da casa de Baasa morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto aos demais atos de Baasa, ao que fez o seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim, por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a palavra do Senhor veio contra Baasa e contra sua descendência, por todo o mal que ele havia feito aos olhos do Senhor, e irritando-o com suas obras e fazendo-se igual à casa de Jeroboão, e também porque matou a casa de Jeroboão. Versículo 8. O reinado de Elá de Israel e a conspiração de Zinri. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza, e reinou 2 anos.
Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, seu encarregado em Tirza. Zinri entrou na casa, atacou Elá e o matou. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e Zinri reinou em lugar de Elá. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, Zinri matou todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim, Zinri exterminou todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Jeú contra Baasa. Por todos os pecados de Baasa e o seu filho, Elá cometeram, e pelos pecados que fizeram Israel cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos, quanto aos demais atos de Elá e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Versículo 15, o reinado de Zinri de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O povo estava acampado contra Gibeton, cidade que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Por isso, naquele mesmo dia, no arraial, todo Israel constituiu o rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Onri saiu de Gibeton, estando todo Israel com ele, e sitiou Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido tomada, foi para a fortaleza do palácio real, pôs fogo no palácio real e morreu, por causa dos pecados que havia cometido, fazendo com que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que havia cometido, fazendo Israel pecar. Quanto aos demais atos de Zinri e a conspiração que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Versículo 21, o reinado de Onri de Israel. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri passou a reinar. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza, reinou 6 anos. De Simer, ele comprou um monte de Samaria por 68 quilos de prata e o fortificou. E a cidade que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Olha aqui que legal. Descobrimos que Samaria é um nome oriundo de Semer, que era o dono do monte, ao qual Tirza comprou. Vamos botar aqui, né? Tirza reinou 6 anos e de Semer ele comprou um monte de Samaria por 68 quilos e o porto ficou. Olha aí, já descobrimos como surgiu Samaria. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos demais atos de honra ao que fez e ao poder que manifestou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele, como se fosse pouca coisa andar nos seus pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Será, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor.
Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Nun. Aqui no capítulo 16, a gente vê o pecado de Israel se aprofundando, né? Baasa é condenado por Deus e é assassinado. Zinri reina apenas 7 dias e Onre assume o trono. Depois, Acabe, né, filho de Onre, se torna rei e é apresentado como um dos piores reis de Israel, né, promovendo a idolatria de maneira intensa. A gente conhece da história, né? Acabe e Jezabel, né, fizeram horrores. Então, quando uma geração se afasta de Deus, o pecado tende a se aprofundar cada vez mais, né? Ficou acontecendo, né? Uma geração pior que a outra, né? Então, a lição aqui para nós é que o afastamento de Deus, ele nunca é neutro. Ele sempre vai produzir uma destruição espiritual na nossa geração e na próxima geração. Não é só para nós, é para nós, os nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Misericórdia, né? Agora vamos aqui para o capítulo 17. Elias prediz grande seca e é sustentado por corvos. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, e a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Versículo 8, Elias e a viúva de Sarepta. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias e a viúva de Sarepta. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar um resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará. Deixa eu marcar aqui.
aqui, a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará. Oh, glória! Até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dono da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele o tomou nos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias e a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mão dele e à mãe dele e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Amém. Aqui no capítulo 17 a gente vê Elias, né, e a provisão de Deus lá na casa da viúva, né, e lá na caverna também, lá ao lado do ribeiro de Querite, né. O profeta, ele anuncia uma seca sobre Israel, Deus o sustenta junto ao riacho de Querite e depois na casa da viúva em Sarepta. Elias também ressuscita o filho da viúva. Esse olhar espiritual aqui que a gente dá para esse texto é que Deus cuida dos seus servos, né? E muitas vezes Deus trabalha nos tempos de escassez também, para nos ensinar a dependência e fé. Isso é muito importante. É muito fácil dizermos que temos fé quando temos tudo, né? Quero ver quando tiver faltando, né, a farinha na panela e o azeite na botija. Será que nós vamos ter fé? Então a lição aqui é que quando os recursos humanos eles acabam, a provisão de Deus ela continua, né? A provisão de Deus ela não depende dos recursos humanos. A obediência ela abre espaço para esses milagres. É a obediência. E o olhar cristocêntrico para esse capítulo, né, é que a ressurreição do filho da viúva aponta para Jesus, que também ressuscitou mortos e revelou ser a própria ressurreição e a vida. Amém? Agora nós vamos para o capítulo 18. Elias se apresenta diante de Acabe. Muito tempo depois, no 3º ano da casa, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. E então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio, e este Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: Vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: É você mesmo, é o meu senhor Elias? E ele respondeu: Sim, sou eu. Vá e diga a seu senhor: Eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: Em que pequei para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate?
Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu Senhor, o rei, não mandasse homens à sua procura. E quando diziam ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o havia encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor o rei que Elias está aqui? Pode ser que tão logo que eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve e não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe e ele não encontrar, ele matará a mim. Este seu servo que teme o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas de 50 em 50? Eu sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu notícia, e Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? E Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Será, que são sustentados por Jezabel. Versículo 20. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu preparei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocaram o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse que é o Deus, com D maiúsculo. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, entendendo as necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo ou necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando ao meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. A todos o povo se aproximou dele, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor ele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: Prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles o prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Versículo 41, Elias ora para que chova. Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho da abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte. Assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: Apronte seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Aqui, no 1 Reis, capítulo 18, a gente vê Elias no Monte Carmelo, Ele desafia os profetas de Baal e Deus responde, com fogo do céu, demonstrando que somente Ele é o Deus verdadeiro, E depois a chuva volta a cair em Israel. Deus não divide a sua glória com os ídolos, Ele chama o seu povo ao arrependimento e à decisão. Então, o versículo-chave aqui é o 21, Até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Isso serve para nós hoje, Porque a fé, ela exige uma decisão. Nós não podemos viver divididos entre Deus e os ídolos desse mundo, amados? Amém? Agora nós vamos para o capítulo 19. Elias desanimado e restaurado. Elias no Monte Horebe. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, se pôs à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram, a Baal e toda a boca que não o beijou. Versículo 19, o chamado de Eliseu. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar meu pai e minha mãe, então eu o seguirei. Elias respondeu: Vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Segundo se levantou, seguiu Elias e o servia. Aqui no capítulo 19, né, Elias ele é desanimado ali, fica desanimado, dá uma depressãozinha nele, né, e depois ele é restaurado. Então, após a grande vitória, Elias foge das ameaças de Jezabel, né, depois que ele matou os profetas lá no Carmelo, e cai em profundo desânimo, né. Deus o alimenta, fortalece e fala com ele numa voz suave. Espiritualmente, né, até os servos mais fiéis podem se cansar emocionalmente, né, e espiritualmente. Isso é normal do homem. Deus não abandona os seus filhos em seus momentos de fraqueza. E a lição que a gente toma aqui é que Deus apenas não realiza milagres. Ele também restaura corações cansados e renova a nossa missão. Assim como Deus restaurou Elias, Jesus também nos convida e convida os cansados e sobrecarregados, né, a encontrarem descanso nele, né? Como está lá em Mateus 11:28. Agora vamos para o último capítulo de hoje, que é o capítulo 20. Deus da vitória, apesar da infelicidade, de Acabe. Acabe derrota os sírios. Capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e estavam com ele 32 reis, com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são meus, as suas mulheres e seus melhores filhos também são meus. O rei de Israel respondeu: Seja conforme a sua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou seu e tudo que eu tenho é seu. Os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: Assim diz Ben-Hadad, quando enviei mensageiros que disseram: A sua prata, seu ouro, suas mulheres e seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã a estas horas eu tiver que enviar os meus servos até você, eles vasculharão seu palácio e as casas de seus oficiais e meterão as mãos em tudo que você tem de precioso e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: Como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei a ele. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe dê ouvidos e não consinta. Então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, farei tudo o que você pediu a este seu servo na primeira vez, porém não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram e deram essa resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: Que os deuses me castiguem se o pó de Samaria bastar
para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu: digam ao rei Ben-Hadad: quem se veste para a batalha não deve se gabar com aquele que está se despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu esta resposta quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas. Então ele disse aos seus servos: preparem-se para atacar. E eles se prepararam para atacar a cidade. Eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, você viu toda essa grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por que meio de quem se dará isso? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos servos dos chefes das províncias. Acabe perguntou: quem começará a batalha? E o profeta respondeu: você. Então Acabe contou os servos dos chefes das províncias, eram 232. Depois contou todo o povo e todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram meio-dia, Ben-Hadad, porém, estava bebendo, embriagando-se nas tendas, ele, os reis e os 32 reis que ajudavam. Saíram primeiro os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhes deram avisos dizendo: uns homens estão saindo de Samaria. E ele disse: se vieram tratar de paz, prendam-nos vivos; se vierem lutar, prendam-nos vivos também. Os servos dos chefes das províncias e os exércitos que os seguia saíram da cidade, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou com cavalos com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu e destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes grande derrota. Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui para um ano o rei da Síria voltará a atacar. E os servos e o rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses dos mortos, e por isso eles foram fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis, cada um do seu lugar, substitua por capitães, e forme outro exército igual em número do que você perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra, e vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvido ao que disseram e assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afeca para lutar contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha, e eles foram providos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam de frente para eles, como bois pequenos, rebanhos de cabras para os sírios, e enchiam a terra. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns em frente dos outros. No 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel num só dia mataram dos sírios 100.000 soldados da infantaria. Os restantes fugiram para Feca e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então seus servos lhe disseram: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Por isso, ponhamos panos de saco sobre os lombos, cordas ao redor da cabeça, e vamos até o rei de Israel. Pode ser que ele lhe poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça e foram falar com o rei de Israel e disseram: o seu servo Ben-Hadad manda dizer: poupe-me a vida. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto como um bom sinal e logo se aproveitaram dessa palavra e disseram: sim, o seu irmão Ben-Hadad. O rei disse: vão e tragam-no aqui. Então Ben-Hadad saiu para se encontrar com Acabe, e este o fez subir na sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: vou restituir as cidades que meu pai tomou do seu pai, e você poderá vender seus produtos em Damasco, como meu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: com esta aliança deixarei que você fique livre. Então Acabe fez uma aliança com ele e o deixou ir embora. Versículo 35, um profeta condena Acabe. Então, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: por favor, me esmurre. Mas o homem se recusou a fazê-lo, e por isso o discípulo dos profetas lhe disse: visto que você não obedeceu à voz do Senhor, eis que não tão logo vocês se afastar de mim, um leão matará.
Quando ele se afastou, um leão o encontrou e o matou. Então o profeta encontrou outro homem e lhe disse: por favor, me esmurre. Ele o esmurrou e o feriu. Então o profeta feriu e ficou esperando no rei no caminho, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Quando o rei ia passando, o profeta gritou, e este seu servo estava saindo do meio da batalha, quando um companheiro se voltou e me trouxe um homem dizendo: vigie este homem, se ele escapar, será sua vida pela vida dele, ou você pagará 34 quilos de prata. Enquanto este seu servo estava ocupado daqui e dali, o homem se foi. O rei de Israel respondeu: esta é a sua sentença. Você mesmo a pronunciou. Então ele se apressou e tirou a venda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E o profeta disse ao rei: assim diz o Senhor, porque você soltou o homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido, indignado, e chegou a Samaria. Aqui no capítulo 20, né, Deus dá vitória apesar da infidelidade de Acabe, né? O rei Ben-Hadad da Síria ataca Israel, Deus concede suas grandes vitórias a Acabe para mostrar que ele é o Senhor sobre todas as coisas. Acabe desobedece e poupa Ben-Hadad, recebendo uma palavra de juízo. Aqui, né, a gente vê que a misericórdia de Deus, muitas vezes, ela alcança pessoas que não merecem, né? Mas a sua graça não é a licença para desobediência. Então não basta a gente receber as bênçãos de Deus, é preciso obedecer a sua palavra até o fim. Essa leitura de hoje, ela nos ensina que Deus permanece soberano e fiel. Mesmo quando reis e pessoas falham, ele chama seu povo ao arrependimento, sustenta os que confiam nele e restaura os cansados, mas também exige obediência e exclusividade em nossa adoração a ele, né? Glória a Deus. Que terminamos mais uma lição. Até a próxima. Deus te abençoe.